Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia, e hoje eu estou aqui para corrigir com vocês algumas atividades de ciências humanas. Então bora lá, nós temos aqui então a segunda etapa, o primeiro semestre, o módulo 2, unidade 1, atividade 1. Então aqui a gente vai falar a respeito dessa lista de atividades que vai até o número 10. Então nosso primeiro exercício nós temos aqui: com a nova divisão da sociedade, qualquer cidadão poderia participar das decisões do poder. Apenas os escravos e os metecos estrangeiros não participavam das decisões políticas, pois não tinham direito de cidadania. O texto pode se associar, letra E é a resposta correta, a Clístenes e a democracia escravista ateniense. Questão de número 2. Os gênos na Grécia Antiga eram, letra B, comunidades igualitárias unidas por laços de parentesco. Questão de número 3. Dentre os legados dos gregos da Antiguidade Clássica que se mantém na vida contemporânea, podemos citar, letra A, a concentração de democracia com a participação do voto universal. Não era voto universal, tá? Alguns só o cidadão grego que poderia votar na antiguidade. Letra B, a promoção do espírito de confraternização por intermédio do esporte e de jogos. Letra C, a idealização e a valorização do trabalho manual em todas as suas dimensões. E letra D, os valores artísticos como expressão do mundo religioso e cristão. Nessa questão, então, a 3 é a alternativa correta, a única. Lembrando que aqui na letra A não era voto universal. Na letra C, valorização do trabalho manual, não era valorizado, tá? Justamente por isso que eram os escravos que realizavam esse trabalho. Os valores artísticos como expressão do mundo religioso cristão. Lembrando que aqui a gente está falando de uma sociedade, antiguidade clássica, a gente vai ter dois grupos, né, gregos e romanos. E aqui especificamente falando dos gregos. Quando a gente fala de cristianismo, é apenas uma sociedade romana. E lembrando, não é toda a história romana que vai ter como religião oficial cristã. Lembrando que um período anterior, inclusive, a morte de Cristo mesmo vai ser nas mãos dos romanos, tá? E aí, bem depois que nós teremos o Império Romano se tornando um Império Cristão, oficialmente, né, cristão. Então, única alternativa correta, letra B. Questão de número 4. A respeito das classes que compunham a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que os plebeus compunham a classe formada pelos camponeses artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se por meio do comércio, atividade que lhes era permitida. Então aqui nós temos a alternativa correta. Na letra A, os plebeus podiam casar-se com membros das famílias patrícias. Não, apesar de não ser tão declarado, a mobilidade social, ela não existia, tá? Dentro desse período antigo. Letra C, os clientes eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios. Não. Letra D, os patrícios foram igualados aos plebeus. Não tem essa igualdade. Então a única correta é a letra B. Questão de número 5. As afirmações a seguir referem-se à história da Roma Antiga. Então, primeiro, ao lado da versão lendária da fundação de Roma pelos jovens gêmeos Rômulo e Remo, a versão histórica sugere a presença de grupos humanos estabelecidos, já antes de 753 a.C. na região do futuro Lácio, correto? O período republicano foi marcado pelas lutas entre patrícios e plebeus, como aquela que, em 498 a.C., acabou por instituir os tributos da plebe, representantes plebeus no Senado. Correto? 3. Entre as maiores heranças culturais dos romanos para a civilização ocidental estão o direito e a língua latina, tendo esta servido de matriz linguística a inúmeros idiomas modernos. Correto. Então, 1, 2 e 3 são corretas, letra D. Questão de número 5.
Leia o texto e responda. A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas, praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem, podem sofrer transformações ou permanecer inalterados. Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que 1. Toda paisagem resulta de transformações, da transformação ocasionada pela ação humana. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela... Não, né, gente? Nós temos paisagens que são naturais, né, e temos aquelas antrópicas. Então, as antrópicas são as resultantes da transformação pela ação humana. Número 2, a paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. Lembrando que se estiver falando só da paisagem cultural ou paisagem antrópica, aí sim, mas quando fala paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais, aí inclui também as paisagens naturais, não só as antrópicas. 3. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do... Número 3. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. Correto. Número 4. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens. Então, nós temos aí 1, 3 e 4 como corretas. Tá bom? Só a 2, então, nós temos ela como falsa. Seguindo, nós temos aí número 7. Enumere a segunda coluna a partir da primeira, com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem cultural. Então, 1 para natural e 2 para cultural. Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. Esse espaço, ele é natural ou cultural? Ele foi criado no espaço urbano, então é cultural. 2. Reserva ambiental em área rural. Esse espaço tem a intenção de manter, né, um espaço natural. Hotel fazenda reservado para o turismo, ali já há muitas alterações. Então nós temos um espaço cultural. Claro que tentando preservar a natureza ali, mas intencionado aí com turismo, nós teremos várias alterações. Floresta equatorial não ocupada pelo homem, também um espaço natural, uma paisagem natural. A rua de uma cidade industrializada é cultural. Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas. Então, número 2 também. 2, 1, 2, 1, 2, 2. Vamos lá. Nós temos essa como a sequência, não tem que marcar. Questão 8. Leia atentamente as questões abaixo, colocando V para verdadeiro e F para falso. Então, letra A. Nem toda paisagem cultural é produto da ação humana. Nem toda... Como assim, nem toda paisagem? Toda paisagem cultural é produto da ação humana. Então, falso. Há paisagens que são totalmente naturais, embora elas estejam cada vez mais raras. Totalmente naturais, não, tá? Até por conta das interações que nós temos do ser humano com as paisagens hoje. A paisagem é tudo aquilo que vemos em um determinado lugar, verdadeiro. A paisagem é dinâmica, sua transformação pode acontecer constantemente, verdadeiro. As paisagens são transformadas pelas ações da natureza e dos seres humanos, verdadeiro. Então, FFVVV, letra A, FFVVV. Número 9. A paisagem que predominam os aspectos originais da natureza, como a vegetação, o relevo e a hidrografia, é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa abaixo que contém apenas paisagens naturais. Então, lá, floresta, conjunto de montanhas e avenida. A avenida não é uma paisagem natural, né? Rodovia, não. Edifício, represa, não. Geleira, floresta, conjunto de montanhas, ok. Hidrelétrica, não. Cidade, não. Então, letra C é onde só tem paisagens naturais. E questão de número 10. Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de Gargantas até o rio.
fechavam no oeste uma muralha e um vale. De fato, infletindo naquele rumo, o vaza-barris comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique dos morros sobrancelhos, torcia para o norte feito um cânon fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando a depressão em que se erigia o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras, das terras mais altas que dali se intumescem, até aos contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá, e ao sul pela montanha. O texto acima descreve paisagem, território, região ou lugar. No caso aqui, a gente vai fazendo a leitura e nós temos ali o visual, né? Então, não temos relações de poder, não temos uma divisão regional e também não temos um sentimento, né, de ocupação diária, cotidiana, que seria o lugar. Então, aqui é só o visual, ou seja, a paisagem. Bem, aqui nós finalizamos, então, a nossa lista de hoje, a lista de atividade 1. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!